Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula do treinamento preparatório para a certificação HCIP, voltada a arquitetos de soluções de nuvem da Huawei Cloud. Essa é a nossa primeira aula técnica. Semana passada nós tivemos uma aula introdutória para falar sobre questões relacionadas à plataforma, a maneira como a gente vai trabalhar ao longo do semestre, entre outras informações. Passada essa uma semana, né, sentindo o feedback de vocês, eu gostaria de reiterar algumas coisas para que esse curso transcorra da melhor maneira possível, tá? A primeira informação que eu queria solicitar a vocês novamente é que, eventualmente, quem chegou depois da nossa aula passada, que tenha um tempo para assistir todos os vídeos que foram recomendados na primeira aula. Então, primeiro passo, primeira lição de casa, para quem não teve oportunidade de estar presente na semana passada, no dia 27. Assistam aos vídeos. Os vídeos foram disponibilizados no YouTube, aqui no canal Unix Labs, justamente para que vocês possam consumi-los. Do contrário, não faz sentido disponibilizar esse conteúdo, tá? Então vocês vão entrar aqui em Playlists, HCIP Solutions Architect, turma 2 de 2024, e aqui vocês vão ter publicados já 5 vídeos. O primeiro vídeo é um vídeo relacionado a um depoimento do Vitor na turma anterior. O Vitor é o diretor da Huawei responsável pelo programa Huawei ICT Academy no Brasil, dentre várias outras atribuições, onde ele fala um pouco sobre o programa, os objetivos, enfim, é importantíssimo que vocês assistam a esse vídeo para entender a finalidade do programa Huawei ICT Academy. Na sequência, eu recomendo que vocês assistam o curso, a primeira aula do curso da turma 2, que é esse último vídeo aqui, de 1h06. Nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer todo o preâmbulo necessário para que vocês entendam, ou melhor, eu já fiz isso, né? Para que vocês entendam a dinâmica do curso, como ele vai ser oferecido, quanto tempo vai durar, o que precisa ser feito, aonde as informações estão contidas, muito embora muitas dessas informações já foram transmitidas por e-mail. Então aqui a gente tem um registro em vídeo, passando de ponto a ponto do que precisa ser feito para que vocês consigam se inscrever na turma, ter acesso ao material e todas as demais informações. Então esse vídeo ele recomenda que vocês consumam esses outros 3 vídeos, que consistem no processo completo de registro de usuário, que vai desde o cadastro, passando pelo vínculo à academia e finalmente a matrícula à turma do nosso treinamento aqui na plataforma Huawei Talent. Então eu peço encarecidamente aí que vocês assistam a esses vídeos, para quem não assistiu, porque não adianta colocar no grupo que está aguardando a liberação de matrícula ou que alguma coisa deu errado se não assistiu esse vídeo, porque está tudo muito bem explicado aqui, tá bom? E outra coisa, eu não vou fazer a liberação dos usuários no momento em que chegam solicitações no grupo, eu tenho outras atribuições. Eu vou fazer isso em alguns momentos do dia em que eu tiver esse tempo livre, ok? Então pode ser que vocês solicitem a matrícula agora de manhã e eventualmente eu vou ter condições de aprovar esse usuário só amanhã na parte da tarde, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho outras aulas para ministrar, outras coisas para cuidar. No momento que eu tiver uma janela livre, eu vou conseguir dar atenção ao treinamento. E o dia que a gente tem reservado para esse treinamento são as sextas-feiras no período noturno, ok? No entanto, eu não vou esperar uma semana para liberar os usuários. Na medida do possível, eu vou alterando, ou eu vou verificando isso na plataforma e vou liberando os usuários que estão aguardando o cadastramento, ok? Então, assistam os vídeos. Esse é o primeiro recado que eu quero passar para vocês. Uma outra questão que existe é a seguinte: o grupo foi criado para dar suporte aos usuários, mas evidentemente que o suporte vai ser dado às questões que não estão documentadas em um vídeo ou que não foram
discutidas anteriormente dentro do próprio grupo. Então, é sempre importante, antes de fazer uma pergunta, ler as questões ou as considerações que já foram feitas no grupo, porque a sua dúvida certamente é a de outros colegas, né? Essa é a dinâmica do grupo, é responder a várias perguntas que tendem a se repetir, criando uma memória ali dentro desse espaço. Então, antes de perguntarem, consumam os vídeos, leiam a FAQ, que está aqui no GitHub. Eu vou entrar aqui. GitHub Claytones, vocês têm aqui Huawei, HCIP Solutions Architect, hcip.md. Então, aqui as principais informações estão contidas aqui, tá? Então, nós temos o endereço da plataforma, o repositório de materiais adicionais, que é esse que vocês estão visualizando. Aqui a gente tem a informação de que existe um grupo para que vocês tirem dúvidas e participem das aulas síncronas, mas esse link é exclusivo para quem se matriculou na modalidade de extensão. Então, se eventualmente você está consumindo esse curso pelo YouTube, não tem problema nenhum. Você pode se matricular no curso, fazer o curso normalmente. A única coisa que você não vai ter acesso é o grupo de dúvidas que é exclusivo para quem fez a matrícula via extensão. O link do canal, onde está o repositório de vídeos, o depoimento do Vitor, referente ao programa Huawei ST Academy, o link dos vídeos referentes às 3 etapas de inscrição de usuário, vínculo à Academia de Bragança Paulista e matrícula na turma vigente. Aqui o código que deve ser utilizado nesse terceiro passo. E aqui um outro link que fala um pouco sobre a criação de uma identificação única promovida pela Huawei recentemente, que é o Huawei ID. Então, hoje, todos os serviços oferecidos pela Huawei vão utilizar um ID único para facilitar a utilização dos serviços e a gerência dos serviços. Ok? Então, vocês provavelmente, depois de concluírem essas 3 etapas referentes ao cadastro de vocês, vai aparecer uma mensagem relativa à Huawei ID pedindo para que vocês façam a unificação de identificação, ok? Inclusive para a plataforma de laboratórios, que a gente também tem acesso. Então, o mesmo usuário que você utiliza para logar na plataforma aqui, vocês utilizam também para usar a plataforma de laboratórios, ok? Então, basicamente, são esses os links que a gente falou na semana passada. Eu repassei aqui porque, de fato, eu senti que havia essa necessidade, né? E, por favor, tentem usar essa dinâmica aí, porque realmente eu não consigo atender a todas as solicitações do grupo que eventualmente a gente já tem resposta, tá bom? Então eu vou sempre recomendar isso a vocês lá no grupo quando surgir alguma questão que já esteja resolvida nos vídeos ou nos documentos que eu já disponibilizei. Vou falar, ó, deem uma olhada nos vídeos. Eu não vou responder de novo a mesma coisa, tá bom, pessoal? Bom, então uma vez dito isso, a gente vai ter acesso à plataforma Huawei Talent, imaginando que vocês já estão cadastrados, que já passaram por essas etapas. Vocês vão ter um portalzinho um pouco diferente e provavelmente aí em My Classes, cadê a opção? Nessa opção My Classes, vocês vão ter o acesso à turma de vocês. Para mim aparece um pouquinho diferente porque eu tenho um perfil de instrutor, tá? Então aqui a gente tem a turma de vocês. Vou abrir aqui para detalhar. Nós temos aí 50 pessoas mais ou menos matriculadas. Aqui nós temos várias que fizeram o processo de cadastramento de forma equivocada. Então aparece aqui como não associado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês fizeram a inscrição, ou seja, o passo 1, ok? Só que vocês não estão vinculados à Academia de Bragança. O que isso significa? Vocês não vão obter certificado, ok? Então, vocês têm que fazer o passo 2 para que o usuário de vocês esteja vinculado à Academia de Bragança. Do contrário, vocês não vão ter acesso a nenhum certificado ou nenhuma oportunidade que a Academia de Bragança, porventura, venha disponibilizar, como vouchers, por exemplo. Ok? Então, uma vez feito isso, vocês vão acessar o treinamento.
e vão ter acesso ao material didático, ok? Então vocês vão ter a visão que eu estou tendo aqui agora, ok, pessoal? Os materiais disponibilizados, os dois primeiros aqui, um material de laboratórios práticos e um último material referente ao exame final, ok? Por uma questão de praticidade, eu vou utilizar esse material aberto aqui no navegador, ok? Mas é o mesmo material que vocês têm acesso pela plataforma, combinado? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro módulo desse treinamento e a ideia é que a gente tenha por aula a tratativa referente a um capítulo aqui, que é o capítulo relacionado a arquiteturas de aplicação enterprise e tecnologias cloud. Ok? Vamos lá. Uma outra coisa que é importante que foi perguntada no grupo. Professora, me cadastrei na plataforma e está tudo em inglês, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O material que a Huawei disponibiliza ou é em chinês ou em inglês, tá? Então, a prova de certificação também é em inglês. Então, é necessário que vocês se habituem a utilizar o inglês técnico, né? Não é um inglês aqui rebuscado, dá para entender. Mas as aulas síncronas, como vocês estão vendo, são em português. Então, a ideia é que a gente tem esses momentos aqui para discutir, para interagir, mas eventualmente, se vocês revisitarem o material e complementarem as informações que vão ser passadas em aula, elas invariavelmente vão estar em inglês. De tempos em tempos, alguns cursos são traduzidos, mas normalmente os de nível associate, os de nível introdutório. Então, vocês têm a oportunidade também de se cadastrar nos níveis associate e, eventualmente, podem ofertar conteúdos em português. Tá legal? Mas os de nível professional e os de nível enterprise, ou expert, né, melhor dizendo, eles são todos em inglês. Ok? Então, para começar a nossa discussão de hoje, nós vamos falar sobre a evolução das plataformas de computação. A gente sabe que ao longo dos anos a computação passou por muitas transformações. Trata-se aí de uma área bastante dinâmica, né, pessoal? E a gente vai precisar se atualizar o resto da vida, né? Ossos do ofício. Então a gente precisa entender que esse momento que a gente se encontra agora, ele passou por muito desenvolvimento para que ele chegasse nesse patamar. E à medida que o tempo passa, essa evolução continua acontecendo para que a gente passe para o próximo nível. Se a gente olhar para trás, se a gente der uma olhadinha no retrovisor, a gente vai ver que em um primeiro momento existia a chamada era dos mainframes, onde nós utilizávamos equipamentos de grande porte, que ocupavam salas de tamanho. Os computadores eram extremamente onerosos financeiramente. A capacidade deles era muito reduzida quando comparada aos computadores que a gente dispõe hoje, e o acesso a esses equipamentos eram feitos por terminais. Então, nós tínhamos milhões de usuários e algumas centenas de aplicações, tá? Então, o número de usuários era significativamente maior do que o número de aplicações disponíveis. Por quê? Porque naquela ocasião a gente pode considerar o início da computação. Então, existia uma curiosidade, perdão, milhares, né, pessoal, de aplicações. Existia uma curiosidade e uma necessidade em se resolver problemas, afinal de contas, o computador ele foi criado para resolver problemas e, e, as, e os problemas, as aplicações que resolveriam os problemas precisavam ser desenvolvidas. Né? Afinal de contas, elas não existiam, elas precisariam ser criadas. Ok? Então, esse é o famoso momento em que o grande porte tomava conta da, de todas as aplicações computacionais que existiam. Em um segundo momento, em função do custo desse tipo de plataforma e das limitações que ela oferecia, tanto de aquisição como de uso, a gente tinha que agendar
utilização de recursos, tinha uma entrada muito rudimentar de dados via cartões perfurados e etc. E à medida que essa arquitetura foi evoluindo, ela migrou para uma arquitetura de pequeno porte, que foi a era dos computadores pessoais. Então aqui a gente passou a contar com novas estruturas, com novos atores, né, representados aí pelos servidores, pelas redes locais, ou as local areas networks, bem como a internet, ok? Então isso já é uma era familiar, a grande maioria de nós, e efetivamente não tem muito, a gente não tem muita dificuldade para enxergar esse cenário. Nesse momento aqui, o número de usuários ele já é da ordem de centenas de milhões, então ele aumentou significativamente para cá. E o número de aplicações também aumentou em uma proporção significativa, que nós temos dezenas de milhares. Então, no primeiro momento, nós tínhamos milhões de usuários, passamos para centenas de milhões. E as aplicações que nós tínhamos milhares, nós passamos para dezenas de milhares. Ok? E mais recentemente, a gente passou a utilizar um novo paradigma onde a mobilidade desempenha um papel diferenciado. Nós temos aí algumas abordagens de computação, onde nós utilizamos a computação em nuvem e tecnologias como Big Data, dispositivos móveis e as redes sociais. Né? Então, a gente tem nesse novo paradigma a efetiva digitalização ou a efetiva inclusão digital da população. Então, um usuário que nas eras anteriores dependiam ou de computadores de grande porte ou de computadores pessoais para entender o que era computação ou para poder se integrar digitalmente, hoje ela faz isso com um celular. Então, um público que a gente eventualmente acreditava que jamais teria acesso a esse tipo de tecnologia, pessoas com mais idade ou pessoas que eventualmente não têm um poder aquisitivo alto, né? Elas podem ter esse primeiro contato e têm efetivamente utilizando dispositivos celulares, que tendem a ser o primeiro dispositivo que uma pessoa atualmente tem acesso, ok? Então ela não só tem acesso ao dispositivo digital, mas os serviços que são oferecidos por ele, ok? Então, utilizando essa nova abordagem, nós temos aí bilhões de usuários e temos milhões de aplicações. Então, observem que à medida que os usuários crescem, as aplicações acompanham esse crescimento. Ok? Então, dado esse cenário, dado esse aumento de demanda de usuários e de aplicações, a gente percebe o quanto é importante a figura de um arquiteto de soluções para possibilitar que as empresas consigam disponibilizar soluções para os clientes que sejam inovadoras, sejam competitivas e, sobretudo, que tenham uma boa relação custo-benefício para ambas as partes. Ok? Aqui no material, pessoal, vocês sempre vão ter um comentário adicional do time da Huawei comentando justamente esse conteúdo, tá? Então é bem interessante vocês acompanharem lá na área de vocês na plataforma tanto o material do slide em si, como os eventuais comentários que tendem a somar bastante, ok? Então, no momento em que a gente tem um cenário que utiliza a computação em nuvem como um grande veículo de transformação digital, nós temos aí algumas motivações para que essas empresas sigam para a nuvem ou adotem a nuvem. Né? Então, nós temos aí algumas etapas que são orientadas à tecnologia, ou algumas fases né, dessa caminhada, assim como a gente tem as questões de equipamentos, nós temos a evolução para se chegar até o paradigma de nuvem. Então, nós temos num primeiro momento uma tecnologia um paradigma orientado à tecnologia, depois orientado a serviços e depois orientado a políticas. Ok? Então, esses cenários eles são entendidos como
motivações, né, para que as empresas adotem plataformas de nuvem para que possam modernizar as suas arquiteturas de TI. Né? Então, quando elas migram para a nuvem, esse novo paradigma é considerado aí como um paradigma aberto, flexível, fácil de usar, sem abrir mão de segurança. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha também nessas evoluções. Então, nós olhamos aqui, pessoal, esse processo de evolução sob três perspectivas. A primeira delas, verificando aqui questões relacionadas a gerenciamento de dados, depois infraestrutura de TI e, por fim, métodos de desenvolvimento. Então, nós temos três linhas aqui de comparação paralelas. Ok? Então, como se deu essa evolução da computação tradicional em suas diferentes frentes, até chegar nessa, nessa fase que a gente se encontra hoje. Né? Então, nós temos aí uma primeira fase relacionada à convergência de recursos e uma segunda que considera serviços ágeis. Okay? Então, quando a gente pensa em gerenciamento de dados, nós temos num primeiro momento tecnologias de banco de dados, trabalhando na base, e aplicações que eventualmente vão consumir esses dados que são armazenados localmente. Ok? A partir do momento que a gente avança para os chamados serviços ágeis, né, considerando essa linha de inteligência de dados, nós passamos a contar com várias outras camadas. Ok? Então, nós temos aqui no topo os serviços relacionados à gerência de dados, né, na camada de aplicação, os dados efetivamente desses serviços, ferramentas para desenvolvimento e manipulação de dados. Temos também repositórios de informações, como os data lakes, e aqui nós temos diferentes tecnologias que podem ser utilizadas para servir como provedor de informações. Então, num primeiro momento, que existia somente os bancos de dados, hoje tradicionais, né, pensando em banco de dados relacionais, por exemplo, hoje nós temos outras fontes de dados, como por exemplo o Big Data, né, que recebe uma série de streamings de dados paralelos o tempo todo e que utiliza a inteligência artificial para criar modelos, né, para, num primeiro momento, lidar com esses dados brutos, transformar esses dados brutos em informações significativas e, a partir daí, criar modelos de inteligência artificial. Ok? Uma outra perspectiva diz respeito à infraestrutura. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fazia gerência de infraestrutura de TI, nós tínhamos as arquiteturas de servidores que, no primeiro momento, faziam a segregação de serviços de modo a tornar aí uma máquina, um servidor dedicado a determinada funcionalidade. Essa segregação, no momento em que era uma boa prática, que era sugerida e segue sendo, né? Ela trouxe muitos benefícios, porque efetivamente as empresas passaram a adotar um servidor específico para cada funcionalidade e não mais uma máquina que acumulava diversas responsabilidades e era um problema em um serviço poderia eventualmente comprometer os demais. No entanto, a gente sabe que no momento em que nós temos uma máquina isolada, dedicada para uma determinada funcionalidade, o recurso utilizado dessa máquina ele tende a ser baixo na maior parte do tempo. Evidente que nós temos os picos, né? Mas em grande parte dos casos a gente está usando uma fração do poder que essa máquina eventualmente poderia nos entregar. Então, em termos práticos, esse recurso que é subutilizado, que não é utilizado efetivamente, é desperdício de recurso computacional e, consequentemente, de recurso financeiro. Então, para tentar mitigar esse desperdício e esse prejuízo, foram criadas tecnologias, por exemplo, como a virtualização. Então, a virtualização ela permite que esse mesmo servidor físico, que num primeiro momento era utilizado de forma dedicada, ele passe a executar um hypervisor de virtualização, que vai atuar como
como sistema operacional da máquina, isso pensando numa solução profissional, né? E esse hypervisor ele vai transformar esse servidor dedicado que existia num primeiro momento em um nó de virtualização, que em conjunto com os demais servidores vão formar um cluster de virtualização. E dentro de cada nó a gente consegue criar máquinas virtuais que vão ser executadas lado a lado, ok? Então, dessa forma, se antes eu usava 20% do processamento aqui com uma instância, aqui eu vou poder usar 5 ou 4, ok? Sem desperdiçar recursos, portanto. Então, eu posso utilizar tanto servidores, como eu fazia aqui nesse primeiro cenário, como também usar uma estrutura de VDI, que é uma infraestrutura de desktop virtual. Então, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor iOS e eu preciso utilizar soluções da Apple, por exemplo, eu posso virtualizar uma máquina da Apple, acessar ela remotamente e programar sem precisar ter um Mac, né? Então, é um exemplo de aplicação aí voltada a desktop que faz todo sentido pelos custos envolvidos e tudo mais. Assim como se eu tenho uma instituição de ensino e eu quero trabalhar remotamente, como é o nosso caso aqui, eventualmente a gente pode provisionar um laboratório na nuvem, ao invés de provisionar um laboratório físico. E aí vocês logam remotamente nesse laboratório para realizar as atividades de práticas, de extensão, enfim, que é a maneira como a ferramenta de laboratórios da Huawei Cloud funciona. Ok? Em seguida, a gente tem também uma abordagem orientada a um conjunto de recursos, ou seja, a gente pode pensar até nessa mesma perspectiva, né? Onde esses recursos que eram isolados num primeiro momento, como eu disse, eles são unificados e aí o poder de computação, o poder de armazenamento, a performance de rede, que antigamente era isolada em várias unidades separadas, elas são unificadas em um grande cluster, um grande conjunto de poder computacional, de armazenamento, de redes e de outros serviços. E os clientes, à medida que precisam desses recursos, eles vão solicitar esses recursos de maneira a atender especificamente aquela demanda. Então, aquele comportamento que nós tínhamos num primeiro momento de comprar a melhor máquina possível, acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação, vou comprar a melhor máquina que meu dinheiro puder comprar. Aqui, isso talvez faça sentido aqui na criação do cluster, mas no momento que você cria uma máquina virtual, você vai consumir somente os recursos que fazem sentido para aquela demanda que eventualmente te fizeram criar uma instância de virtualização. Né? Os demais recursos que vão sobrar vão atender a outras pessoas, a outras necessidades. Okay? Então, elas sempre vão consumir os recursos dessa fonte, né, de recursos, que nesse paradigma aqui é uma fonte limitada, porque a gente está falando de infraestrutura física própria. Okay? Quando a gente vai para a nuvem, eventualmente a gente tem uma abordagem semelhante a essa anterior, né? Só que nós temos aqui serviços que são segregados de acordo com a sua proposta. Então nós temos os chamados serviços básicos. Os serviços básicos eles são serviços que, como o próprio nome sugere, a gente não consegue ficar sem. Então, nós precisamos de serviços de computação, de armazenamento e de rede, obrigatoriamente. Eu, particularmente, entendo container como um serviço de computação, mas é porque ele está isolando. Tá? Então, nesse sentido, eu crio uma instância de virtualização, que, por sua vez, precisa persistir os seus dados num serviço de armazenamento e que, por sua vez, eu preciso de rede para que esses caras se conversem e para que eu chegue até eles. Então, esse recurso de unificado que eu tenho aqui na infraestrutura própria, ele continua existindo no paradigma de nuvem, no entanto, com uma tolerância a recurso ou com uma disponibilidade de recurso muito maior do que eu teria dentro da minha infraestrutura. Né? A gente costuma dizer que os recursos aqui do provedor de nuvem, eles são
virtualmente limitados, porque a quantidade de poder de computação, de armazenamento e de performance de rede que a gente tem ali dentro são muito grandes, ok? E são frequentemente expandidos. Então, a ideia aqui é que a gente tenha um aumento na eficiência com a diminuição dos custos que eram praticados aqui, nesse primeiro momento, onde eu era responsável pela aquisição de toda a infraestrutura. Então, é a mudança das despesas de capital para as despesas operacionais, CAPEX para OPEX. Ok? E, por fim, nós temos as metodologias de desenvolvimento que eram utilizadas nesse primeiro momento. Então, nós tínhamos aqui, basicamente, metodologias aí de desenvolvimento disponibilizadas pelos fornecedores, pelos vendors, né? Nós fazíamos o deploy do sistema e as operações de operação e manutenção, ok? De uma maneira bastante dependente uma das outras, como a gente está vendo aqui. Ou seja, eram módulos fortemente acoplados, ok? Quando a gente parte para a nuvem, isso não quer dizer que esse tipo de arquitetura não seja aplicável à nuvem. Ela é, só que você não vai tirar todo o proveito que a nuvem te possibilita, porque você não está utilizando uma aplicação que é nativa para cloud. Ela é uma operação legada, ela é uma aplicação legada, pode ser usada na nuvem, mas a mudança para a nuvem por si só ela deve servir como um incentivo ou uma reflexão para que você atualize ou modernize as suas aplicações, de modo que você tenha o melhor proveito possível dessa nova infraestrutura, desse novo paradigma, ok? Então aqui a ideia, quando a gente parte para a nuvem, é efetivamente implantar a cultura DevOps e utilizar aplicações especializadas e fracamente acopladas, de modo que, se uma aplicação apresentar problema, ela não comprometa as demais, ok? Então, a metodologia de desenvolvimento sugerida para se obter esse tipo de resultado é a adoção de microserviços e a utilização de containers, certo? Então, um container, ao contrário de uma máquina virtual, ela vai, se ela travou o sistema de orquestração dela, ela vai demorar algum tempo para que uma nova VM suba e substitua uma máquina virtual que apresentou algum tipo de problema. Isso pode ser 1 minuto ou 2 minutos, parece pouco tempo, mas para aplicações de missão crítica, isso pode parecer uma eternidade em termos práticos. Ao passo que os containers, eles são estruturas muito menos complexas, muito mais enxutas, e ao invés de demorar o que uma máquina física demora para iniciar no processo de bootstrap, o microserviço ele demora a velocidade de um processo para subir. Então isso é muito mais interessante, ok? Então essa metodologia de desenvolvimento ágil, ela traz para a gente inovação nos negócios, que é o que a gente procura para poder ter uma competitividade no mercado que nos permita efetivamente atuar com sucesso, ok? Além disso, nós temos também uma abordagem orientada a serviços. Então, além de ofertar infraestrutura, além de ofertar uma série de possibilidades para a gente, a nuvem disponibiliza também uma série de implementações que são baseadas em plataformas e softwares como serviço. Ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, eventualmente, por exemplo, a Huawei Cloud ela tem soluções de softwares voltados aí para a área médica, para a área de saúde, por exemplo, né, a área farmacêutica, que possibilita aí uma série de avanços significativos e produtividade muito maior do que a gente ignorar essas soluções, né? Então nós temos aí aplicações voltadas, por exemplo, ao estudo de genoma, sequenciamento de DNA. Né? A gente se lembra aí que no início dos anos 2000, esse tipo de
atividade era uma novidade, foi bastante financiada no país aqui pela FAPESP, e hoje a gente tem aplicações que são oferecidas como serviço, com uma base de conhecimento já funcional, para que os pesquisadores da área façam isso de uma maneira muito mais produtiva, sem que eles precisem reinventar a roda. Afinal de contas, o que está feito efetivamente pode ser reaproveitado e vamos seguir daqui para frente. Da mesma forma, as indústrias farmacêuticas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento na área de desenvolvimento de novos medicamentos também têm aplicações voltadas à otimização de medicamentos já existentes, predição de estruturas de proteínas, enfim, simulações e vários outros recursos. Evidentemente que a gente não vai ficar entrando no detalhe aqui de aplicações médicas, porque é uma área extremamente específica, né? Mas é importante que a gente visualize que nós temos áreas de pesquisa da área médica, biomédica, farmacêutica, aonde a inteligência artificial, o Big Data vão auxiliar muito profissionais dessa área, ok? E também a pesquisa clínica, né? Então, nós temos vários sistemas aí de apoio à decisão que vão não substituir profissionais da área médica, mas eventualmente atuar como serviços de suporte ao diagnóstico, certo? Então, eventualmente, um sistema pode apontar determinado diagnóstico detectado em uma imagem, por exemplo, para que o médico eventualmente observe aquilo com um cuidado maior, dentre outras possibilidades, tá? Então, esse tipo de avanço possibilitou, por exemplo, que a pesquisa na área de medicamentos obtivesse avanços ao invés de anos, em alguns meses, e pesquisas clínicas, né, diagnósticos mais eficientes, subissem aí na casa de 30%, tá? Utilizando essas soluções disponibilizadas pela Huawei Cloud. Ok? Evidente que a gente tem aqui várias outras possibilidades, vários outros casos de uso. Aqui são apresentados alguns, só para a gente entender o conceito orientado a serviços. Ok? E uma outra questão que a gente tem também são as motivações que os países, os continentes, eventualmente um conglomerado de países utiliza para incentivar as empresas a migrarem para a nuvem. Então, a computação em nuvem é considerada como algo chave dentro da indústria. Então, quanto mais os usuários estiverem familiarizados com essa possibilidade e a utilizarem efetivamente, a tendência de um país estar mais desenvolvido tecnologicamente cresce na mesma proporção. Então, alguns governos que são distribuídos aí em todo o mundo, eles visualizam, né, os benefícios que a migração das empresas para a nuvem trazem para a nação. Okay? Então, aqui nós temos vários consórcios, várias iniciativas promovidas por diferentes países, como a China, os Estados Unidos, a Europa, enfim, né? Justamente para atrair as empresas do país para a nuvem. Okay? Como a gente está falando aqui de ações que são locais, a gente não tem como exemplificar muito, mas efetivamente a gente consegue entender que são ações com fins de atrair empresas para a nuvem. Ok? O próximo tópico a gente vai falar sobre princípios de aplicação enterprise e o design das arquiteturas desse tipo de aplicação. Ok? Então, quando a gente fala de arquitetura, pessoal, a gente tem alguns pilares importantes que a gente a todo tempo precisa revisitar. Eu não sei se vocês já ouviram falar do termo de repatriação de dados, que é um termo que tem sido bastante comentado na literatura, onde empresas eventualmente estão deixando a nuvem e voltando a ter a infraestrutura própria. Em alguns casos, pode ser que isso tenha algumas motivações de fato
justificáveis, mas eventualmente a gente pode ter uma série de casos de empresas que eventualmente foram para a nuvem da maneira errada, né? Ou seja, não realizaram aí reengenharia das suas aplicações e não tomaram o devido cuidado com esses pilares que estão citados aqui no material. Por exemplo, a segurança, a disponibilidade, a performance, a escalabilidade e o custo. Esses pilares eles precisam ser revisitados o tempo todo para garantir que a gente tenha fluxos de trabalho seguros, que não sejam interrompidos, ou seja, sejam constantes, né? Da mesma maneira, o usuário ele precisa ter uma boa experiência para avaliar bem a sua solução, seu serviço e efetivamente continuar utilizando. Da mesma maneira, quando você consegue cumprir com esses requisitos de segurança, de disponibilidade, de boa experiência do usuário, a tendência é que o seu serviço passe a contar com mais usuários, ou seja, ele está fazendo sucesso. Então, à medida que a sua demanda real aumenta de acesso, você precisa contar com uma infraestrutura que seja escalável, ou seja, tenha a capacidade de mudar de tamanho à medida que a sua demanda aumenta. Então, esse recurso na nuvem é chamado de elasticidade, né? É um ajuste da sua infraestrutura de acordo com a demanda real. Okay? Então, a sua infraestrutura precisa contar com esse tipo de recurso. E, evidentemente, que a gente tem aqui em último lugar, mas que está em primeiro para grande parte das empresas, é o custo. Evidente que a gente não quer dizer aqui que computação em nuvem é barato, ou que deve ser barato. Não. Precisa ter em mente que a gente precisa gastar com tecnologias de nuvem o mínimo possível, mas sem abrir mão do oferecimento desses quatro outros pilares. Esse é o detalhe, ok, pessoal? Então aqui a gente sempre precisa ter aquela razão que a gente está substituindo despesas. Então, se eu tinha infraestrutura própria e eu tinha que ter um time gigantesco para manter minha infraestrutura própria, eu estou abrindo mão de precisar ter uma equipe muito grande, ter uma equipe mais reduzida, mais enxuta, e o recurso que eu economizei nessa redução de time, eu vou proporcionar para os meus clientes, para os meus colaboradores, algo mais interessante do ponto de vista de serviço, de remuneração, e vou reinvestir o restante na infraestrutura em nuvem. É sempre importante a gente ter isso em mente, ok? Bom, aqui nós temos algumas questões importantes que precisam ser levadas em consideração, né? Por exemplo, com relação a dados, né? Segurança relacionada a vazamento de dados. Isso é importantíssimo desde sempre, né? Principalmente porque se refere aí à continuidade dos negócios e confidencialidade dos dados, ou seja, só as pessoas envolvidas legitimamente num processo de comunicação podem ter acesso a um determinado dado, e a gente precisa ter conformidade com alguns padrões exigidos pelo mercado na nossa infraestrutura. Tá? Então, nós temos aqui do lado esquerdo alguns incidentes de, de vazamentos de dados, né, de incidentes envolvendo segurança, que ocorreram aí ao longo dos anos. Então, nós temos aqui um incidente em 2019 envolvendo o GitHub, que sofreu um ataque de negação de serviço distribuída, com picos aí de 1,35 terabits. No primeiro quarto de 2020, nós tivemos um aumento de 2,5 vezes a ocorrência de ataques DDoS por ano. Então, um aumento significativo, mais do que o dobro. Né? Aqui nós temos um outro pico em junho de 2020, de um ataque que utilizou uma banda de 2,3 terabits. E uma série de outras questões envolvendo aqui
vazamento de dados, de ataques do tipo ransomware, que encripta os dados da vítima, enfim, né? Subindo aí na ordem de 60%. Então, isso a gente começa a ver que, obviamente, quanto mais digitalizada a população esteja, a gente tem um vetor de ataque aí bastante expressivo que tende a aumentar na mesma proporção, ok? E aí, para que a gente inicie o nosso combate a esse tipo de aumento de demanda, nós precisamos que a nossa infraestrutura tenha conformidade com algumas questões que o mercado passa a exigir, como, por exemplo, as questões relacionadas à proteção de dados. Então, nós temos a GDPR, que basicamente é a norma europeia que rege esse tipo de questão. A China também tem uma lei relacionada à cibersegurança, uma outra chamada DJCP, e uma lei de segurança de dados. E outros países também têm introduzido leis para garantir aí a melhoria da segurança dos dados e da proteção da privacidade. Então, no Brasil, nós tivemos recentemente a LGPD, tivemos também a Lei Carolina Dickmann, que foi criada no país, que criminaliza acesso não autorizado a ativos computacionais. Então, a gente tem evoluído nesse sentido. Okay? E a tendência é sempre aumentar esse tipo de demanda. Ok, pessoal? E aí é importante que a gente saiba que quando a gente fala de segurança em ambiente de nuvem, a gente não está falando de um produto ou um serviço que seja bala de prata para todos os problemas e todos os incidentes de segurança existentes. Isso é muito utópico, né? É difícil a gente pensar em algo desse tipo que efetivamente seja funcional. Então, é importante que a gente entenda que na nuvem nós temos um conceito chamado de segurança em camadas. Ok? Então, se a gente pensar em uma cebola, por exemplo, e a gente cortar essa cebola ao meio, a gente vai ver que lá no centro a gente tem o núcleo da cebola, que a gente vai considerar que é o dado, que é a informação, ou que é a nossa infraestrutura. E cercando esse núcleo, a gente tem uma série de camadas que se complementam, certo? Então, nós temos aí várias soluções de segurança que se encaixam uma na outra, como um grande quebra-cabeça, e efetivamente complementam uma funcionalidade da outra. Então, isso é o que a gente chama de segurança em camadas, ok, pessoal? E é esse tipo de design que a gente vai enxergar e utilizar dentro da computação em nuvem. Então, nós temos aqui várias categorias de proteção, né? Segurança do fluxo de trabalho, segurança de rede, segurança da aplicação, segurança dos dados e o próprio gerenciamento da segurança. Ok? Então aí nós temos o que cada domínio desse efetivamente contribui nesse modelo de segurança em camadas. Né? Então, por exemplo, a segurança do fluxo de trabalho, ele vai monitorar de forma contínua e eliminar ameaças para garantir a segurança dos fluxos de trabalho na nuvem. A segurança de rede, na mesma medida, ele vai possibilitar que a gente configure serviços de rede, na camada de rede especificamente, para isolar recursos de rede e proteger a borda da nossa rede interna dentro do provedor de nuvem. Então, a gente tem serviços que vão ser provisionados dentro do servidor de nuvem pública, mas que eles são privados. Então, a gente tem um isolamento lógico ali dentro, assim como a gente tem uma rede local, que a gente utiliza na nossa infraestrutura, dentro do ambiente de nuvem, por exemplo. Da mesma maneira, a gente tem serviços de segurança que vão atuar como uma camada, como uma proteção para a camada de aplicação contra ataques vindos de fora. Né? Vai bloquear, esses serviços vão bloquear esse tipo de ataque. A segurança de dados ele vai permitir que a gente faça gerência, né, de assets, de dados que a gente possui dentro da nossa infraestrutura, para garantir que a utilização dos dados passe por um processo seguro, visível, controlável e principalmente rastreável. Ok?
E por fim, o gerenciamento de segurança vai nos disponibilizar ferramentas que permitam que a gente consiga gerenciar o ambiente de rede de nuvem como um todo para minimizar riscos. Então, dentro de cada domínio desse, visando cada uma dessas medidas protetivas, né, nós temos uma série de serviços pertencentes a cada domínio que foi citado aqui. Ok? Então, tão importante quanto contar com uma série de ferramentas, vocês estão vendo aqui que a gente tem mais de uma dúzia, deve ter uns 15 serviços aqui quase relacionados à segurança em suas diferentes camadas. É importante a gente entender e saber em que domínio cada uma dessas ferramentas está inserido, para que a gente possa utilizar esses recursos da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Então aqui nós temos uma topologia que justamente distribui esses serviços que a gente visualizou no slide anterior, mostrando que de fato eles se complementam. Né? Então nós temos aqui usuários entrantes via navegador convencional ou via aplicativos móveis que vão passar aí por uma camada de serviços que vão prevenir ataques de negação de serviços distribuídos, Web Application Firewalls, dentre outras soluções, que antecedem a entrada dos pacotes na camada de acesso, né, nos balanceadores de carga. Okay? Daí para dentro, nós temos várias outras soluções de segurança, desde o isolamento lógico da infraestrutura provisionada até serviços específicos, né? E também soluções aí de segurança para os serviços de armazenamento de dados, né? Banco de dados, volumes baseados em blocos, como o EVS, que vão servir como armazenamento para as instâncias de virtualização, dentre uma série de outros gerenciamentos que estão realizados aí na, na área de segurança. Ok? E da mesma maneira, para os colaboradores que eventualmente vão atuar na operação e na manutenção da infraestrutura, nós temos aí uma estrutura de acesso remoto seguro baseada em Based on Host, que esse usuário vai ter que se autenticar antes de acessar a infraestrutura que ele faz a gerência. Ok? Depois, mais à frente, a gente vai ver parte desses serviços de maneira mais atenta, vamos dizer assim, e aí a gente comenta isso no detalhe. Ok, pessoal? Aqui a gente tem uma sopa de letrinhas, né, uma série de siglas que a gente vai se familiarizar à medida que os serviços forem apresentados, mas basicamente aqui embaixo, após os slides, você já consegue identificar quais são os serviços mencionados. Ok? Aqui, pessoal, uma coisa que a gente precisa relembrar, né, para quem já fez o treinamento de Cloud Services nível Associate, por exemplo, é que no modelo de computação em nuvem, ao contrário do modelo de infraestrutura própria, no modelo de infraestrutura própria, todas as etapas de configuração, de manutenção e etc., são responsabilidade do cliente. Por quê? Porque os produtos estão na infraestrutura própria do cliente, não é isso? Então, naturalmente, ele é responsável pelo bom funcionamento de tudo o que ele tem na sua infraestrutura. Por outro lado, quando a gente migra para um provedor de nuvem, a gente tem um modelo chamado de modelo de responsabilidade compartilhada, aonde parte das atribuições são responsabilidade do provedor de nuvem, parte das responsabilidades são responsabilidade do cliente, do usuário, ok? Então, um número maior de responsabilidades para um lado ou para outro vai depender do tipo de modalidade de computação em nuvem que o cliente está utilizando. Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software como serviço. Mais à frente a gente tem um gráfico que mostra bem a diferença de cada modalidade. Mas o que a gente precisa entender é que, por exemplo, o que está em verde é responsabilidade do provedor de nuvem e o que está em azul
é responsabilidade do cliente, tá? Então, para resumir, em qualquer modalidade de computação em nuvem que eu venha a utilizar, tudo que for referente à infraestrutura é responsabilidade do provedor, ok? Por quê? Fácil da gente entender isso, né? A gente em nenhum momento vai tocar na infraestrutura do provedor. Isso é algo remoto, que a gente não tem acesso físico, ok? Então, naturalmente, qualquer tipo de manutenção de hardware é responsabilidade do provedor. Da mesma maneira, os serviços de autenticação e autorização, bem como os serviços especializados que o provedor de nuvem disponibiliza para a gente de forma totalmente gerenciada, são responsabilidade do provedor. O que sobra é responsabilidade do cliente, pelo menos na modalidade de infraestrutura como serviço. Ok? Então, tudo aquilo que for serviços ou aplicações relacionadas ao cliente e configurações também. Né? Então, por exemplo, eu tenho as minhas instâncias de virtualização em funcionamento. Então, toda a configuração de redes virtuais, gateways, segurança, plataformas de servidores de aplicação, serviços, aplicativos de forma geral, os dados que são provisionados, gerência de identidades, gerência de chaves e etc., são customizações que o cliente é responsável. Ok? E da mesma maneira, tudo aquilo relacionado a criptografia, tanto em repouso quanto durante a transferência de dados, a proteção dessas informações, questões relacionadas à alta disponibilidade, a backup, etc, etc. Tudo isso é responsabilidade do cliente na modalidade mais básica, que é de infraestrutura como serviço. Ok? Então, depois a gente vai ver isso com mais detalhes à medida que o material avançar, mas o que a gente precisa ter em mente aqui é que o fato de eu ir para a nuvem não significa que eu tenho todos os meus problemas resolvidos, ok? Eu preciso saber que eu tenho a minha responsabilidade e que o provedor vai me ajudar a atuar em determinados problemas. Eu preciso saber aquilo que é responsabilidade minha e efetivamente o fato do provedor oferecer conformidade com alguns padrões, como a gente viu no slide anterior, isso não significa que essa conformidade se aplica às camadas que o cliente gerencia. Ela se aplica às camadas que o provedor gerencia, como por exemplo a infraestrutura. Garantir a conformidade com as camadas superiores, que eu sou responsável, também é responsabilidade minha. Ok? Muita atenção a essa questão, a esse detalhe. Ok, pessoal? Aqui nós temos outras coisas que são muito importantes quando a gente fala de segurança. E aparece aqui a tríade, né, de confidencialidade, integridade e disponibilidade. São a base da segurança da informação. Né? Então aqui a gente tem a disponibilidade, que basicamente é o recurso que garante que aquilo que a gente disponibiliza para acesso esteja disponível quando o cliente precisar acessar. Essa é a garantia que a disponibilidade procura oferecer. Tá? Aqui nós temos a confiabilidade, que é a habilidade de um produto performar uma função específica sob condições específicas durante um determinado período de tempo. Okay? E a manutenção, né, esse aqui é um enrola-língua, né? Efetivamente, a possibilidade de se manter essa solução, né, ela se traduz na habilidade de um produto ser mantido e restaurado a um estado anterior,
sob determinadas circunstâncias, né, dentro de um determinado período de tempo, utilizando métodos e procedimentos específicos. Então, a soma da manutenção com a confiabilidade resultam na disponibilidade, ok? E aí, quando a gente diz que o nosso sistema ou a nossa infraestrutura tem alta disponibilidade, isso significa que a gente mitigou ao máximo a possibilidade desse sistema ficar indisponível, em resumo, ok? E aí, os provedores de nuvem, eles costumam oferecer para a gente os SLAs, né? Que é um Service Level Agreement, conhecido como SLA, que ele é baseado na quantidade de noves. Então vocês vão ouvir em algum momento aí quantos noves de disponibilidade o seu serviço tem. O que isso significa? Aqui 2 noves, aqui 3 noves, aqui 4 noves, aqui 5 noves e por aí vai. Tá? Então só para a gente entender melhor, se a gente tem um serviço de nuvem que tem um SLA de 99% de disponibilidade, o que isso significa? Que a gente tem uma possibilidade do serviço ficar fora do ar por 1 hora e 68, que no mês significa 7,2 horas, e no ano 3 dias,65. Parece pouco, mas pode parecer uma eternidade no momento que o problema ocorrer. Por outro lado, se o meu provedor oferece 99,9 de disponibilidade, ou seja, um 9 a mais, eu caí de 1 hora e 68 para 10 minutos,1. Olha que diferença significativa com um 9 a mais. No mês, eu tenho 43,2 minutos, que é menos do que eu tinha em uma semana nesse modelo anterior. E no ano, eu tenho 8,76 horas. Percebam que diferença, pessoal. Se eu aumentar mais um 5, seria meio 9 aqui, vamos dizer assim, eu tenho durante a semana 5 minutos de indisponibilidade. Não significa que eu vou ter necessariamente, mas o SLA ele está válido se em uma semana eu tiver até 5 minutos de inatividade. É isso que o SLA quer dizer. Fala, ó, eu te garanto que você vai estar operacional durante a semana, mas eventualmente pode ser que você fique até 5 minutos fora do ar. E se isso acontecer, está tudo certo, porque foi isso que a gente assinou no contrato. Tá legal? Perdão. No mês, a gente teria 4,32 minutos e no ano 52,56 minutos. E aí isso com 4 noves, né? E 5 noves daria para a gente 6 segundos por semana, aproximadamente 26 segundos por mês e 5,26 minutos por ano. Então percebam aí, pessoal, que aumentar um 9 representa uma mudança muito impactante na disponibilidade, tá? Então recorram sempre a essa tabela aí para ter essa referência, tá legal? Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. E aqui nós temos os cálculos, né, que permitiram chegar a esses números, tá? Para eventualmente vocês terem uma métrica de como fazer isso. Bom, aqui nós temos um design de nuvem, né, baseado em disponibilidade. Então, o que o material traz para a gente aqui é que um design baseado em backup é a base para a prevenção de perda de dados. Então, a gente muitas vezes descobre isso só quando perde o dado efetivamente, né? Então, existe aí a possibilidade de a gente ter uma série de serviços, né? De banco de dados, de sistema operacional, de aplicações e de documentos, que eventualmente a gente vai programar um backup dentro de uma determinada periodicidade, né? E é sempre importante a gente ter em mente que tudo aquilo que a gente faz manualmente mais de uma vez é um desperdício de tempo. A gente precisa sempre procurar automatizar esses fluxos, né?
Primeiro, para que a gente não repita operações que a gente pode automatizar. E segundo, para a gente não ter que confiar na nossa memória ou na nossa disponibilidade de tempo, ou eventualmente na ausência de urgências maiores do que fazer um backup, ok? Então aqui, pessoal, a ideia é que a gente gere esses backups da forma mais automatizada possível, para que no momento em que a gente tiver algum tipo de incidente que a gente precise recuperar esse dado, ele esteja disponível. E aí a gente tem diferentes maneiras, né, de preservar esses dados. A gente consegue armazenar esses dados em diferentes serviços de armazenamento. A gente vai ver mais à frente. Todo provedor de nuvem ele tem categorias de serviço, como por exemplo serviços de armazenamento, que vão atender a diferentes necessidades. Então, a gente pode estar armazenando esses dados em um serviço de volumes, né, que trata de armazenamento em blocos, ou em um repositório de objetos, ou eventualmente em um repositório de arquivos que podem ser compartilhados com vários usuários simultâneos. Ok? Então, a ideia aqui não é dizer que um serviço é melhor do que outro, mas que ele atende a diferentes propósitos. Ok? Lá na aula de serviços de armazenamento, a gente vai falar disso de maneira mais efetiva. Nós também temos aqui um design de nuvem baseado na disponibilidade. Então, nós temos aí a opção de utilizar uma única zona de disponibilidade, múltiplas zonas de disponibilidade ou várias regiões. Tá? Então, a gente pode provisionar nossos dados usando essas diferentes estratégias, que normalmente são estratégias que são necessárias em um cenário de alta disponibilidade e recuperação de desastres. Ok, pessoal? Então, aqui, quando a gente fala em uma solução de alta disponibilidade on-premises, né, a gente está falando em algo que efetivamente armazena as informações, evidentemente, né, na infraestrutura própria do cliente, e aí a gente tem a possibilidade de, obviamente, não concentrar os dados somente nesse perímetro, porque se eu tiver algum tipo de incidente que foge do meu domínio, né, como por exemplo catástrofes naturais, um terremoto, um furacão, uma enchente, eu preciso ter meus dados replicados numa distância que seja maior ou igual a 100 quilômetros, para que esse eventual incidente não atinja a minha segunda fonte de armazenamento de dados. Então aí a gente já entra em uma solução que efetivamente vai alcançar outras cidades, tá certo? Ou ainda regiões mais distantes que vão estar acima de 300 quilômetros. Aí eu vou estar adotando aí repositórios de dados geograficamente distantes. Isso utilizando a infraestrutura própria, ok? Quando eu uso uma infraestrutura de nuvem, eu posso armazenar meus dados em uma única zona de disponibilidade dentro de uma mesma região. Então vamos dar um exemplo que eu estou usando aqui, América do Sul, São Paulo, né? América do Sul, São Paulo seria a região onde a Huawei Cloud atende, por exemplo, ok? E aí, dentro de São Paulo, eu tenho pelo menos duas ou três zonas de disponibilidade espalhadas dentro do estado, ok? Então vamos imaginar que eu tenha, em um primeiro momento, uma única zona de disponibilidade. Por exemplo, está São Paulo, está em São Paulo. Evidente que eu nunca sei a localidade dessa zona de disponibilidade por questões de segurança. Então, vamos imaginar que a principal esteja em São Paulo. Então, essa primeira estratégia ela vai ser equivalente a essa on-premises e eu vou gravar meus dados dentro de uma região. Se eu quero replicar para uma outra localidade, hospedar meus dados em uma segunda zona de disponibilidade vai atender a esse perímetro mínimo de 100 quilômetros também, pela mesma motivação,
Se eu tiver um problema em São Paulo e atingir o data center do provedor de nuvem, utilizando uma zona de disponibilidade diferente para replicar esses dados, para ter esses dados redundantes, eu também estou a uma distância onde esse dado supostamente não vai atingir essa segunda zona de disponibilidade. Então, por exemplo, posso estar em Jundiaí, né? Por exemplo, para citar um exemplo qualquer aqui. E uma outra possibilidade é utilizar uma outra região, que corresponderia a uma localidade remota, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu vou estar usando a região do Chile, que é uma região relativamente próxima do Brasil, que possui uma latência ainda interessante e que vai me dar uma distância razoável das outras duas zonas de disponibilidade onde o meu dado existe também. Ok? Então, só para a gente comparar designs aí de disponibilidade comparando as duas soluções, tanto de infraestrutura própria como de infraestrutura de nuvem. Ok, pessoal? Bom, aqui uma outra coisa relacionada à performance, né, o impacto do design de performance. Então aqui basicamente eu tenho várias camadas de acesso, né, aonde um usuário vai interagir com o sistema e esse usuário precisa, até chegar na informação que ele está procurando, passar por diversas camadas, né, isso é natural. Então, para que efetivamente a gente parta do acesso ao usuário até a obtenção da informação propriamente dita, esse dado ou essa requisição e essa resposta, elas vão trafegar durante, através ou por meio de todas essas camadas, tá? Então, quando eu tenho muitos usuários efetivamente realizando essa mesma operação ao mesmo tempo, se você não tiver uma plataforma bem idealizada e pensada para suportar vários acessos simultâneos, pode ser que isso vai impactar a experiência com o usuário. Ainda que você tenha uma arquitetura bem definida, mas ela não tenha sido dimensionada da maneira ideal, tá certo? Então, a experiência do usuário é algo que a gente precisa olhar com atenção porque ele é um indicador de performance, tá? Que basicamente leva em consideração a prevenção de gargalos de performance, a perseguir sempre a melhor experiência possível para o usuário e principalmente alocar recursos de maneira apropriada, ok? Então nós temos aqui o cliente acessando a informação, enviando esse pacote via o dispositivo que ele escolheu utilizar, pode ser um computador convencional, pode ser um dispositivo móvel, né, um tablet, um celular. E quando ele envia essa solicitação a partir do aplicativo, ele vai chegar na camada de acesso, eventualmente vai passar por uma API, por um balanceador de carga, que por sua vez vai encaminhar isso para a camada de serviço, vai checar aí a identidade desse usuário, os privilégios que porventura ele possui, e acessar um cluster de serviço, para que efetivamente ele faça a consulta nas bases de dados, né, que podem estar cacheadas para melhorar essa experiência, por exemplo, e retornar isso rapidamente para o usuário. Okay? Então, tudo isso vai depender de eu ter pensado nos componentes corretos para utilizar na minha infraestrutura. E aí, quando a gente fala de arquiteto de soluções, é importante que a gente tenha em mente que o arquiteto de soluções ele tem a responsabilidade de conhecer os produtos que o provedor de nuvem, porventura, disponibiliza para o cliente, no caso, quem quer disponibilizar a aplicação, né? Para atender a todos esses quesitos com o recurso financeiro que a empresa que pretende colocar sua infraestrutura na nuvem disponibiliza para que sejam utilizados, tá? Então eu preciso fazer o dinheiro do prestador de serviço render aqui dentro dessa infraestrutura para que ele possa oferecer dentro daquilo que o cliente dispõe de recurso financeiro a melhor
experiência possível para o usuário, levando em consideração todos esses fatores que foram tratados aqui. Ok? E aí, né, pessoal, quando a gente lida com essas questões, invariavelmente a gente vai falar de performance. E quando a gente fala de performance em ambiente de nuvem, a gente está falando de diferentes camadas, né? A gente não lida a performance como um indicador único. Por quê? Como eu falei para vocês há pouco, a gente tem serviços que são serviços complementares, que se somam. Então, a gente tem serviços de computação, serviços de rede, serviços de armazenamento e serviços de banco de dados, por exemplo. Tá? Então, eu preciso avaliar, conforme o slide anterior sugeriu, quais são os gargalos que eventualmente o meu sistema possui. Não adianta eu colocar uma super máquina aqui se o meu gargalo é o banco de dados, ou eventualmente ela é a largura de banda da rede. Né? Então eu preciso conhecer as métricas que são utilizadas, né? Como por exemplo latência, throughput de rede, a quantidade de operações de leitura e escrita por segundo e o número de acessos simultâneos, eles vão afetar diferentes camadas da minha infraestrutura em nuvem. Eu preciso identificar os fatores-chave de cada camada dessa de arquitetura, para que no momento em que eu estiver definindo o design dessa arquitetura, eu possa reforçar cada um desses itens de acordo com as demandas ou os requisitos das minhas aplicações. Ok? Então, latência, throughput, IOPS e acesso simultâneo são fatores-chave na performance de aplicações de nuvem. Tem que olhar com cuidado para todos esses caras. E como que eu monitoro isso? Eu preciso colocar alarme, verificando cada uma dessas métricas aqui. A hora que eu chegar num determinado threshold, né, numa determinada linha que eu considero crítica, eu preciso aumentar esses recursos. Não tem o que fazer. Ok? E aí, tão importante quanto as métricas que a gente utiliza, né, estão os serviços que a gente utiliza também, né, pessoal? É importantíssimo que a gente utilize serviços adequados para as nossas cargas de trabalho. Não adianta eu utilizar uma arquitetura equivocada, que não vai atender a minha solução, e isso vai me gerar problema, tá? Então é importante que a gente saiba que a gente tem diferentes categorias de serviço que, por sua vez, possuem subcategorias que vão atender a demandas especializadas, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui as categorias de serviços de computação, de armazenamento e de redes. Dentro da categoria de computação, nós temos elencados aqui, apesar de existirem mais, duas subcategorias. A de instâncias de virtualização, ou ele chama aqui de servidores, ou de containers. Então, a minha preocupação aqui, pelo menos nesse primeiro momento, não é dizer que servidor é melhor do que container ou vice-versa. É eu entender que existem, por exemplo, dois serviços de computação diferentes que podem me atender de maneira simultânea ou eu escolher um ou outro. Se eu vou escolher servidores ou containers, obviamente isso vai depender de como a minha infraestrutura está preparada. Não adianta eu falar, vou utilizar containers se a minha aplicação é monolítica, ou vice-versa. Né? Então é sempre uma boa prática a gente ir para a nuvem com uma arquitetura de infraestrutura mais otimizada e mais moderna possível. Mas quando isso não for possível, a gente sobe da maneira que a gente precisa ir e pensa nisso em paralelo. Ok? Mas é importante a gente entender que existem produtos para atender a diferentes necessidades. Ok? Da mesma maneira, e aí, óbvio, né, a gente tem as ferramentas dentro da nuvem que vão atender essas demandas. Então, quando eu for trabalhar com um servidor, com máquinas virtuais, eu tenho aqui produtos como o ECS,
que vão atuar tanto com o poder computacional convencional de CPU, como eventualmente utilizar processamento baseado em GPU ou FPGA. Quando eu vou trabalhar com containers, eu posso trabalhar com o CCE, que é a engine de orquestração de containers que a Huawei Cloud utiliza. Posso utilizar auto-scaling e posso utilizar balanceamento de carga. Da mesma maneira, se eu for pensar em armazenamento, eu tenho um armazenamento baseado em blocos, em arquivos e em objetos. Um é melhor do que o outro? Não, não é esse o propósito. Cada um atende uma necessidade diferente. Esse cara vai atender como dispositivo de armazenamento para os serviços de computação. Esse segundo vai compartilhar um ponto de montagem com diversas estações simultaneamente. E esse cara vai servir como repositório de dados estáticos para uma aplicação de grande porte na internet, por exemplo. Ok? E aqui nós temos os respectivos serviços que vão atender esses propósitos. E quando eu falo de rede, eu tenho aí funções de redes e tenho redes customizadas ou redes avançadas, né, que vão nos oferecer aí uma melhor performance de rede no que diz respeito a desempenho, ou isolamento de recursos, dentre várias outras funcionalidades. E aí a gente tem as ferramentas específicas para isso, né? VPC, resolução de nomes, cache, balanceamento de carga, VPN, enfim. Depois na aula de serviços de rede a gente vai falar mais especificamente de cada um, ok? Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, a partir do momento que eu tenho serviços implementados em ambiente de nuvem, é importantíssimo que eu utilize serviços de monitoramento para analisar a performance de modo contínuo. Né? Então, uma vez que eu monitoro os meus ativos, consequentemente, eu estou gerando dados de monitoramento, que eu vou acessar e vou colocar minhas considerações através do console de gerenciamento, e eu posso criar alarmes que, quando detectados esses padrões que eu coloquei no alarme, nos dados que são monitorados, ele vai ter um evento e esse evento vai gerar determinada ação. Pode ser um aumento ou diminuição de infraestrutura, pode ser uma notificação, dentre várias outras possibilidades, tá? Mas basicamente o que a gente está tendo aqui, o que a gente precisa entender é que nossos ativos estão funcionando, a gente tem um sistema que vai monitorar uma série de métricas, né, que é a utilização de CPU, utilização de memória, utilização de disco, de rede, dentre várias outras possibilidades que a gente pode inclusive customizar e combinar. E uma vez que a gente tem esse fluxo de monitoramento, a gente pode programar alarmes que, sob determinada circunstância, vão disparar outras aplicações. Então, de forma reativa. Eu não vou agir aqui somente de forma combativa para resolver um problema que já ocorreu. Eu vou antecipar o problema para que ele não ocorra de forma impactante na minha infraestrutura. Ok? Então, aqui vou aumentar a minha capacidade de processamento, vou notificar um determinado operador de sistema para que ele aumente o meu disco e por aí vai, ok? Entre várias possibilidades possíveis. Aqui a gente tem um outro ponto muito importante, que é o diferencial que a escalabilidade desempenha na nossa infraestrutura. Ok, pessoal? Como a gente disse anteriormente, né, a escalabilidade é a capacidade que o meu sistema tem de mudar de tamanho. Ok? Então, quando a gente utilizava infraestrutura própria, o que, que isso significava? Isso significava que eu tinha a cultura do upgrade. Então, por mais que eu tivesse uma máquina super bem configurada, em algum momento, à medida que o meu negócio evolui, a tendência é que essa máquina passe a performar menos, deixe de atender a minha demanda de usuários, e aí eu preciso melhorar essa máquina. Preciso aumentar o número de CPUs, preciso melhorar a quantidade de memória, de armazenamento, enfim.
Então isso era muito comum no momento em que eu tinha minha infraestrutura própria baseada em servidores isolados. Ok? No entanto, a gente tem alguns problemas nessa abordagem. Né? O primeiro é que você dificilmente vai acertar a capacidade da sua CPU num primeiro momento. Né? A gente tenta determinar o que a gente chama de picos de CPU ou picos de utilização teóricos que a gente tem, né? Tanto de CPU quanto de memória. Então você imagina que a sua aplicação ela consegue ser atendida por uma máquina de determinada configuração. Então você pode ter duas situações, a pior, uma ruim e uma pior. Né? A ruim é aquela que você comprou uma máquina extremamente robusta e você usa somente parte do recurso que ela oferece. Você usa lá 15% dela. Esse é um problema, mas é um problema menos pior, né? Porque você, de fato, dá conta de atender a demanda entrante. Só quem autorizou a compra que não pode descobrir que você está jogando o recurso fora, né? E a gente tem um problema pior, que é aquele que você tentou economizar no equipamento, o equipamento foi comprado com a perspectiva de que ele vai atender a demanda e na hora que você coloca em produção, você não consegue atender. Ele vai topar a utilização de CPU ou de memória, ou seja, vai chegar no limite, né, de utilização. E aí, obviamente, você vai ser questionado por isso. Então, aí você vai partir para a adequação de hardware. Né? O problema é que você aumentar a memória, aumentar o disco, aumentar a CPU de um servidor dedicado, é um processo que não é simples de se fazer. Você não consegue ir na loja da esquina comprar esse equipamento. Você tem que encomendar para o fabricante. Eventualmente isso vai demorar algum tempo para chegar. Talvez você não disponha desse tempo. Em algum momento, a arquitetura do seu servidor ela vai chegar no limite, no teto que ela suporta de upgrade. E o pior de tudo isso é que você tem um ponto único de falha. Por mais que você tenha uma máquina super configurada, em algum momento, se ela apresentar problema, ou quando ela apresentar problema, você parou. Né? Então, quando a gente parte para a nuvem, a gente obviamente tem esse cenário de que você vai definir uma configuração, mas vamos imaginar que você define uma configuração inicial, por exemplo, de uma máquina com 4 CPUs e 8 GB de memória. Aí, no momento em que você começou a utilizar, você viu que esse recurso é muito. Se fosse uma máquina física, não tinha o que fazer, você tinha que ficar com essa máquina. Né? Quando a gente está usando virtualização e está usando nuvem, o que a gente consegue fazer? A gente consegue reduzir esse recurso. Acho que 2 CPUs e 4 GB resolvem o meu problema. Ou melhor ainda, uma CPU e 2 GB resolvem o meu problema. Então eu consigo ajustar isso dinamicamente. Tá? Nesse caso, não dinamicamente, no caso, manualmente. Eu vou lá e ajusto esse recurso. Ou eu posso ter um outro caso, né? Que eu comecei com uma CPU e 2 GB e eventualmente eu vi que isso aqui não me atende. Então eu posso facilmente aumentar o parâmetro dessa máquina para 4 CPUs e 8 GB, por exemplo. Isso à distância de um botão. Então não preciso encomendar isso, não preciso esperar chegar, basta. Óbvio que eu tenho que ter o permissionamento que me permita fazer essa alteração, mas isso é muito mais simples de fazer do que eu comprar um equipamento físico. Ok? Então essa daqui é a escalabilidade vertical no ambiente de nuvem. No entanto, na nuvem a gente tende a utilizar o que a gente chama de escalabilidade horizontal. Escalabilidade horizontal, pessoal, ao invés de ter uma única máquina super configurada, eu posso ter uma máquina com um perfil de configuração simples, vamos dizer assim, onde eu tenho várias réplicas idênticas. Então, ao invés de eu ter uma máquina só funcionando, eu vou ter, por exemplo, 6 máquinas funcionando. À medida que a minha demanda de. E aí eu tenho balanceamento de carga. Né? Então, entrou uma conexão aqui, a primeira conexão vem para esse cara, a segunda para esse, a terceira para esse, depois para esse, e assim por diante. Vamos imaginar que o conjunto de
utilização de CPU de todos esses nós chegou, por exemplo, a 70%. Então eu consigo criar uma regra de autoscaling que eu digo, olha, sempre que chegar a uma utilização de 70% de CPU durante 5 minutos, eu quero que aumente mais 2 nós. Então, de 6 nós vão para 8. Se essa utilização de CPU se mantém, ele vai para 10, até um limite superior que eu defino previamente. E da mesma maneira, se, se a utilização de recursos por todo esse conjunto de CPUs tiver inferior a 20, eu vou sempre matar duas instâncias, normalmente as duas mais antigas. Então eu tinha 10, matei duas, foi para 8. Continua menor do que 20, vai para 6. Depois para 4, até chegar num número mínimo que eu defini previamente. Falar, independente se eu estou utilizando 0% ou 20%, eu sempre quero duas instâncias em funcionamento. Então isso é o que a gente chama de escalabilidade horizontal ou elasticidade, tá? É o aumento ou diminuição da nossa infraestrutura sob demanda. Então, à medida que a demanda cresce ou diminui, a minha infraestrutura cresce ou diminui na mesma proporção, ok? Depois a gente vai ter uma aula de serviços de computação, onde a gente vai falar sobre isso de maneira mais específica, mas só para a gente ter uma ideia aqui, ok? Então, aqui é basicamente o que eu falei para vocês no slide anterior, né? Aqui a gente tem uma camada de aplicação, uma camada de acesso, né, baseada em aplicação, que encaminha as demandas para um balanceador de carga, que vai, por sua vez, encaminhar isso para diferentes pods, né, para diferentes containers que estão inseridos dentro de um pod. Okay? Aqui a gente tem o auto-scaling, que eu mencionei para vocês, que ele pode atuar tanto no aumento de número de pods dentro de um nó específico, como também ele pode aumentar o número de instâncias de virtualização que atuam aqui em outra aplicação, ou até mesmo como nós dessa solução de gerência de containers aqui, tá? Então, eu olhando para um SES aqui, uma máquina virtual dessa pode representar um nó desse aqui. Então, tem um nó 1, um nó 2, até um nó N. Posso aumentar tanto o número de nós, como o número de réplicas de pods aqui dentro, ok? Depois, quando a gente fala de serviço de computação, a gente vê isso mais no detalhe. E aqui vem aquela questão que eu mencionei para vocês, né? À medida que eu preciso ajustar algum tipo de recurso sob demanda em uma instância isolada, eu preciso promover escalabilidade vertical, eu consigo fazer isso também. Né? Então, eu consigo aumentar facilmente aí recursos de CPU ou disco que num primeiro momento eram insuficientes ou estão se tornando insuficientes para uma nova realidade onde ele atende as demandas com mais folga, tá? Está à distância de um clique. Então, isso aqui é um exemplo de escalabilidade vertical utilizado em soluções de bancos de dados totalmente provisionadas pelo provedor. Ok? Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento, né, pessoal, como eu disse, está por último, mas nem sempre é o menos importante, ou quase nunca é o menos importante, é o impacto que um design orientado a custo pode causar na nossa infraestrutura. Né? Então a gente sabe que a gente tem aí sempre uma limitação de orçamento, ok? Qual que é a ideia aqui, né, pessoal? A ideia, como eu disse para vocês aí em slides anteriores, é a gente utilizar a tecnologia correta para os serviços que a gente está utilizando, ok? Ou para os serviços que a gente queira disponibilizar, melhor dizendo. E a gente evitar situações em que a gente entenda que a nuvem é uma torneira que pode ficar aberta o tempo todo. Isso aqui é jogar recurso fora, tá? Então, os recursos de nuvem, eles devem ser utilizados ou eles devem ser contratados somente quando necessários, tá? Então, a gente precisa, como eu disse anteriormente, o tempo todo
está revendo as escolhas que num primeiro momento a gente eventualmente fez, para que a gente mantenha as nossas soluções não só funcionais, mas também economicamente competitivas. Do contrário, a gente sai do mercado, ok? Para isso, quando a gente vai contratar serviços de computação ou serviços de armazenamento, a gente pode utilizar algumas estratégias que vão impactar na diminuição dos nossos custos, ok? Depois a gente vai falar disso de maneira mais aprofundada. Mas só para a gente entender, a modalidade de contratação que eu vou fazer das minhas instâncias, elas podem baratear significativamente o custo de uma instância de virtualização. Eu posso optar, por exemplo, por não ter nenhuma amarração de contrato, para que eu consiga definir alguns benchmarks e entender qual a minha necessidade real de equipamento, e aí eu vou usar a modalidade de pagamento conforme o uso. Então, se eu quiser começar a usar a máquina hoje e terminar amanhã, daqui uma semana ou daqui um mês, eu faço isso a qualquer tempo, sem ter nenhuma amarração de contrato. Só que aqui eu vou pagar por tabela cheia. É um preço acessível, mas é o mais alto dentro da modalidade. Por outro lado, se eu já defini num primeiro momento quais são as minhas demandas, eu posso contratar ou reservar uma instância por um período maior, onde eu vou pagar por mês ou por ano. Só que aí eu vou precisar assinar um contrato. A assinatura desse contrato ele vai garantir não só que eu pague mais barato, porque eu estou contratando por um período maior, como também ele vai garantir a reserva desse recurso de computação dentro do provedor durante a vigência desse contrato. Então vamos imaginar, por exemplo, que todo mundo decidiu usar o provedor de nuvem da Huawei na região América do Sul, São Paulo. Em algum momento, isso vai sobrecarregar a infraestrutura já existente, até que ela seja ampliada. A partir do momento que eu contratei a infraestrutura por um período de um ano, por exemplo, de 3 anos, isso está reservado para mim, que eu utilize ou não, ok? Então, esses são alguns exemplos. Eventualmente, o tipo de arquitetura que eu vou utilizar vai impactar no preço também. A configuração que eu vou utilizar, logicamente, também vai impactar no preço por hora, né? Então, se eu uso uma máquina com mais CPU, com mais memória, com mais disco ou discos de alta performance, isso vai impactar no valor hora. Então, eu preciso sempre estar avaliando isso. O ponto interessante de utilizar a escalabilidade horizontal, né? Você pode usar máquinas mais modestas que vão cuidar menos, vão custar menos, perdão, e à medida que você precisa de mais processamento, você agrega novos nós. A hora que ele deixa de ser necessário, você novamente destrói essas máquinas, pagando sempre o mínimo, sem abrir mão da disponibilidade. Okay? E da mesma maneira, dependendo da forma como a gente armazena dados, a gente pode pagar mais ou menos. Okay? Então, por exemplo, eu tenho classes de armazenamento que impactam no custo. Eu tenho alguns itens que vão além do gigabyte armazenado, né? Como, por exemplo, as taxas que eventualmente vão impactar no trânsito de dados, nas modalidades de leitura que eventualmente não estão contempladas em classes de acesso infrequente, né? Então isso a gente vai ver lá na aula de armazenamento. Mas a ideia desse slide é mostrar para a gente, quando eu tenho um projeto e eu preciso cortar custos, existem estratégias para isso. E eu preciso conhecê-las, ok? Depois a gente vê isso no detalhe. Bom, aqui a gente tem também algumas ferramentas, né, pessoal, que nos permitem aí receber notificações quando determinado orçamento for atingido. Né? Então, por exemplo, olha, eu quero ser avisado quando 70% do
do valor X for atingido pelos serviços que eu consumo na nuvem. Porque aí eu vou correr atrás de mais orçamento, eu vou ver o que está acontecendo, enfim. Né? E além disso, no momento em que eu recebo as cobranças das minhas ferramentas de gerência de custos, eu consigo olhar no detalhe o que está me custando mais, né? Para que eu justamente retorne aqui e verifique o que pode ser feito para eu diminuir esses custos. Ok? Então, quando a gente utiliza uma abordagem de nuvem, a gente está falando de web service, está falando de solicitação e resposta. Então, isso é facilmente auditável e, consequentemente, facilmente replicado num modelo de cobrança, onde eu visualizo com clareza o que está me custando recurso. Ok? E, por fim, a gente tem um estudo de caso de um design de arquitetura baseado em nuvem. Ok, pessoal? Vamos ver então como que isso funciona. Então nós temos aqui algumas necessidades urgentes, né, para plataformas de e-commerce proprietárias. Então nós temos aqui um passo 1, que diz que marcas personalizadas ou tendências típicas irresistíveis vão utilizar aí plataformas de e-commerce proprietárias. Da mesma maneira, ambientes enterprise precisam se adaptar a serviços e as respectivas estratégias de desenvolvimento para conseguir customizar atividades promocionais. E um terceiro ponto, marcas podem contatar diretamente os clientes através das suas plataformas de e-commerce para obter informações mais úteis, né? E dados para ofertar melhores serviços aí para esses clientes, ok? Então nós temos aí diferentes cenários, esse tipo de demanda, ok? Então nós temos aqui algumas características, né? Flexibilidade de serviço, alta performance de rede, experiência web excelente, interação de pesquisa e desenvolvimento rápida, aplicações de recuperação de desastre e backup e proteção de segurança aprimoradas. Então aqui nós temos justamente essa solução de e-commerce incluída em um ambiente de nuvem e oferecida como serviço. Tá? Então nós temos aqui as diversas camadas, né, de acesso, de apresentação, de serviço, de middleware e de acesso a dados. Nós temos aqui diferentes produtos que compõem essa solução de e-commerce, desde Big Data, banco de dados não relacional, banco de dados relacional com réplicas aqui de alta disponibilidade, servidores de cache, camada de serviço aqui, né, para módulos de gerência de usuário, gerência de produto, gerência de compras, de busca de portfólio, de, de fugiu o termo agora, de evaluation, avaliação, né, de pagamento, e na camada principal de acesso, a página, a ferramenta de busca, a ferramenta de compras, de gerência de compras, de pagamento, de autenticação e o carrinho de compras. Tá? Então, tudo isso encapsulado numa arquitetura de nuvem. Okay? Então, quando a gente precisa utilizar um serviço de e-commerce, a gente tem alguns desafios, né? Como por exemplo,
a gente tem soluções que às vezes elas são insuficientes para picos, né, de serviço. Então, eventualmente, o meu e-commerce ele vai atuar dentro da normalidade, que é o que ocorre na maior parte do ano. Mas se eventualmente eu tenho alguns picos, alguns furtos ali, ele acaba não conseguindo me atender. E aí, naturalmente, isso vai ocasionar uma utilização de recursos alta do equipamento, uma resposta lenta do sistema e, eventualmente, pode até crashar, né, travar meus servidores, o que naturalmente vai impactar em uma experiência ruim com o usuário. Tá bom? Da mesma forma, eu tenho aí algumas situações envolvendo operações de risco, né? Pessoal. Então, tem algumas operações que são factíveis a risco, né? Propensas a riscos, e aí lidar com isso de forma isolada é complicado, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, situações de pagamento, de entrega e etc., né? Que vão estar aí propensas a problemas, né? Ataques, enfim, reembolsos e todo tipo de praga virtual. E eu tenho aí operações também de manutenção e suporte que vão me custar um dinheiro razoável, ok? Isso eu considerando a implantação na minha infraestrutura própria, tá? Então, eventualmente, se eu tenho um provedor que me oferece isso como serviço, eu consigo lidar com esses problemas de forma facilitada, né? Então, eu tenho, por exemplo, para resolver o problema de não atendimento a determinados picos de acesso, o provedor de nuvem vai me oferecer recursos de escalabilidade, de performance e disponibilidade, como a gente já discutiu em slides anteriores, né? O provedor de nuvem ele consegue me atender em todas essas frentes e, consequentemente, eliminar esse problema. Obviamente que a arquitetura em nuvem deve ter sido bem desenhada, bem pensada, e ela tem que ser constantemente monitorada, mas ela me ajuda a resolver esse problema, ok? A experiência de uso, da mesma maneira, né? A partir do momento que eu resolvi o problema anterior de performance, à medida que meu número de requisições aumenta dinamicamente, a minha infraestrutura aumenta na mesma proporção. Então, aí eu deixo de passar para o meu cliente uma experiência de uso ruim, porque eu estou aumentando a minha infraestrutura. Então, ele sempre vai ter a mesma experiência de uso, ou até melhor, em função dessa característica. Ok? Da mesma maneira, os ataques ou as pragas virtuais que a nossa aplicação tá sujeita a ter que enfrentar, o provedor de nuvem vai oferecer ferramentas que vão mitigar esse tipo de ameaça, né? Então, ataques DDoS, ataques SQL Injection, dentre vários outros, cavalos de Troia, operações maliciosas e não autorizadas, dentre várias outras, e a gente tem as ferramentas específicas de nuvem que vão lidar com cada uma dessas frentes de maneira isolada, ok? Então a gente tem soluções capazes de lidar com cada uma dessas ameaças. E a gente tem o nome do serviço e em que frente cada um deles atua, tá? Evidente que depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas só para a gente entender que para cada doença um remédio. Ok? Esse é o objetivo da gente ter várias ferramentas de segurança, conforme a gente disse lá atrás. E uma vez que a gente tenha em ambiente próprio uma operação de suporte, de operação e manutenção cara, né, a gente tem isso muito diluído no ambiente de nuvem, porque a gente tem ferramentas de monitoração configuráveis que vão nos ajudar a não ter que ter um time extremamente extenso para olhar para isso, mas sim uma ferramenta automatizada que vai nos notificar
mediante a ocorrência de determinados eventos, através de alarmes e sistemas de notificação. Tá? A gente consegue automatizar essa análise, esse fluxo de captura de informações e a consequente contrapartida para a gente evitar incidentes. Okay? E aqui a gente teria, portanto, esse cenário implementado no ambiente de nuvem. Okay? Então, é evidente que nesse primeiro momento a gente não vai falar das ferramentas isoladamente, porque a gente está começando o curso, mas só para entender que a gente tem um grande quebra-cabeça aí para preencher com as ferramentas de nuvem. Aquela primeira arquitetura, na verdade, ele estava considerando uma implementação on-premises, e aqui sim ele está considerando uma implementação na nuvem, com as respectivas ferramentas que vão substituir aquelas que foram propostas na primeira arquitetura. Tá bom, pessoal? Aqui a gente tem um comparativo, né, de soluções que são administradas pelo usuário com soluções de nuvem que a gente utiliza, e aí quais são as comparações né, que a gente tem em ambiente de nuvem, tá? Frente a determinadas arquiteturas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma infraestrutura própria, a gente tem soluções de segurança que na nuvem possuem outras alternativas. A mesma coisa envolvendo disponibilidade, envolvendo performance, envolvendo escalabilidade e envolvendo custo. Tá bom? Então aqui depois vem uma olhada comparativo a comparativo, porque a gente vai analisar isso em aulas futuras, mas vale a pena sempre a gente prestar atenção nesses quadros comparativos, porque eles resumem bem a ideia de comparação de ferramentas à medida que a gente tem uma concentração muito grande de informações, tá? Então, são quadros comparativos aí que para estudo ou para rever algumas questões, eles resumem bem as informações, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem algumas perguntas que depois eu convido vocês a realizarem os testes sobre essa aula. E basicamente a nossa aula termina por aqui hoje. Ok, pessoal? Então revejam o material, eventualmente aí anotem as dúvidas para trazer na próxima aula. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a próxima semana.